O que você não sabe sobre Martinho Lutero? Martinho Lutero é uma figura histórica que desperta debates profundos e intensos, tanto religiosos quanto humanos. Sua vida, marcada por angústias, contradições e atos controversos, nos convida a refletir não apenas sobre os rumos que tomou a Reforma Protestante, mas também sobre a complexa relação entre fé, dúvida e moral em nosso próprio cotidiano. Eis um convite para olhar além do homem que moldou uma época e revisitar sua história através de um olhar introspectivo e espiritual. Martinho Lutero nasceu em Eisleben, Saxônia, na Alemanha, no ano de 1483. Sua mãe, Margarida, era uma pessoa religiosa, mas profundamente influenciada pelas superstições e práticas da época, algo que teve impacto direto sobre o jovem Lutero. Sua infância e educação inicial, em Mansfeld, o direcionaram para o estudo de humanidades, onde se destacou. Mais tarde, ingressou na Universidade de Erfurt para estudar filosofia e direito, formando-se em 1505. Um momento crucial ocorreu naquele mesmo ano, quando Lutero, tomado pelo terror após escapar de uma tempestade, jurou entrar para a vida religiosa. Ele ingressou no convento dos agostinianos, mas confessou que sua decisão não foi motivada por um chamado divino, e sim por medo da morte, algo que ele nunca escondeu. Essa entrada aparentemente devota carregava, contudo, conflitos internos que ecoariam em toda a sua vida. Quantos de nós também buscamos Deus mais pelo temor do que pelo amor? Historiadores como o Dr. Dietrich M. apontam indícios sombrios sobre outra razão para sua entrada no convento, a tentativa de escapar da justiça criminal. Lutero teria se envolvido em um duelo com um colega de estudos, Jerônimo Bunz, que acabou morrendo. Segundo relatos, o mosteiro garantiu asilo e proteção contra as penalidades da lei. Foi nesse contexto que Lutero se tornou monge e, mais tarde, sacerdote. No entanto, parece que essa suposta conversão inicial não resultou em paz interior. Lutero se via mergulhado em culpa e contradições. Ele mesmo se define, em 1529, como um grande trapaceiro e homicida. Suas palavras refletem o tormento que carregava. Ao olhar para esta parte de sua história, nos perguntamos: o que nos leva a buscar alívio espiritual? Medo, sofrimento ou culpa? Mesmo após ter iniciado seu movimento reformador, há quem diga que o fardo do passado continuava a assombrar Lutero. Suas palavras sobre fé, pecado e obediência religiosa frequentemente contrapunham doutrinas tradicionais da Igreja de seu tempo. Lutero assumiu um tom desafiador contra o Papa, a veneração de santos e elementos fundamentais da prática cristã. Ele declarou, por exemplo: "Sê pecador e peca fortemente, mas crê com mais força e alegra-te com Cristo vencedor do pecado e da morte." Esse tipo de frase, hoje amplamente discutida, parece revelar tanto sua luta interior quanto uma visão paradoxal de liberdade espiritual. Para Lutero, as boas obras e o esforço humano eram desvalorizados, mas a crença fervorosa, às vezes unilateral, parecia ser o único caminho à salvação. Além disso, seu comportamento pessoal era muitas vezes controverso. Ele confessava momentos de indulgência, preguiça e até embriaguez contínua. Nessas fraquezas, talvez possamos enxergar não apenas o Lutero histórico, mas os desafios humanos com os quais todos lidamos. Como equilibramos fé, razão e emoção nos momentos de dúvida? Em suas críticas inflamadas, poucos escaparam da língua cortante de Lutero. Ele dirigiu ofensas não apenas à Igreja Católica, mas também a figuras centrais da fé cristã, como a Virgem Maria e até Jesus Cristo. Essas afirmações não apenas geraram polêmica, como também dividiram fortemente aqueles que o seguiam e os que se opuseram a ele. Em sua vida pessoal, Lutero incentivou monges e freiras a deixarem seus votos e formarem casamentos, algo que ele próprio fez. Para ele, o celibato era uma invenção maldita. Tal liberdade despertava seguidores, mas também adicionava combustível às críticas de sua ortodoxia. O que fazer quando a coragem para questionar tradições religiosas cruza a linha com um radicalismo que parece apagar os pilares do próprio cristianismo? Nos anos finais, o já enfermo Lutero deu sermões energéticos, mas cheios de ódio contra a Igreja Católica. Ele atacou o sacrifício da missa, o Papa e o culto a Nossa Senhora. Apesar de ter se declarado vitorioso contra o adversário, interna e externamente parecia andar em constante tensão.
Na noite antes de sua morte, Lutero se entregou ao excesso em uma refeição de bebedeira, segundo relatos de seu criado, Ambrósio Kudfeld. Esses acontecimentos, somados com testemunhos sobre sua morte decorrente de suposto suicídio, levantaram ainda mais questões sobre o quanto sua alma estava em paz. Lugares de profundidade espiritual nos levam a refletir. Uma vida que busca Deus em meio à dor permanece presa ao desespero até o fim? A história de Lutero é carregada de contrastes, das alturas de uma reforma religiosa à escuridão de seus conflitos internos. O que podemos aprender com sua vida? Talvez a lição não esteja apenas em admirar ou condenar, mas em nos aproximarmos de suas falhas para enxergar melhor as nossas. Sua trajetória desafia a todos que buscam uma fé verdadeira. Estamos procurando a Deus por amor ou vivendo o temor que escurece seu chamado? Que essas palavras sirvam de convite para uma discussão mais profunda, onde possamos, iluminados pela graça, nos aproximar de entendimento, compaixão e, acima de tudo, de Deus.